Você já se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando bem na sua frente? Como se tudo que você construiu começasse a ruir sem aviso? Pois é, tempos difíceis não mandam recado, eles simplesmente chegam. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer: sobreviver não é o suficiente. Você precisa aprender a crescer mesmo na crise. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Baseado nos ensinamentos de um dos maiores mestres da motivação e do desenvolvimento pessoal, Jim Rohn, este vídeo vai revelar 10 atitudes poderosas que você precisa começar a aplicar ainda hoje, se quiser não só sobreviver, mas sair mais forte, mais preparado e com a mente blindada diante dos piores momentos da sua vida. Então já faz o seguinte: curte esse vídeo agora e se inscreve no canal, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a forma como você encara as dificuldades. Vamos nessa? Você sabia que a sua mente pode ser o seu maior abrigo, ou a sua pior armadilha? Em tempos difíceis, quando tudo parece fora de controle, a única coisa que você realmente pode comandar é o que se passa dentro da sua cabeça. Jim Rohn dizia com sabedoria: você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. E isso muda tudo, porque não importa a tempestade lá fora. Se você aprender a ajustar as velas da sua mente, você consegue seguir navegando. A questão é: como manter o controle mental quando as emoções estão explodindo, as contas se acumulam e as notícias só trazem mais medo? A resposta está na maneira como você escolhe interpretar os fatos. Sim, é uma escolha. Pode parecer duro, mas a verdade é que todos nós temos dois caminhos diante da dificuldade: nos entregar ou enfrentar com clareza. E essa clareza começa com consciência. Por exemplo, quantas vezes você já se pegou dizendo para si mesmo: nada dá certo para mim? Ou pensando que não tem saída? Esses pensamentos automáticos, por mais que pareçam inofensivos, estão moldando a forma como você vive. Eles roubam sua energia, sua criatividade e, o pior, a sua esperança. O que Jim nos ensinava, e talvez você precise ouvir isso hoje, é que você não é um reflexo das circunstâncias, mas das suas decisões mentais diante delas. Por isso, o primeiro passo para sobreviver e crescer nesses períodos conturbados é fortalecer sua mentalidade. E isso exige treino diário. Quando você acorda, o que é a primeira coisa que você pensa? É no problema que te espera ou na solução que você pode buscar? Quando você ouve uma notícia ruim, você absorve tudo como uma esponja ou filtra o que realmente importa? Esses detalhes formam o que chamamos de programação mental. E o mais impressionante é que, com pequenas mudanças, você pode reprogramar sua mente para reagir de forma mais racional e menos emocional. Técnicas simples, como a prática da respiração consciente, escrever seus pensamentos em um papel para desabafar e até meditar por 5 minutos ao dia, podem ser um divisor de águas. Não subestime o poder de se conhecer. Porque enquanto todo mundo lá fora reage no impulso, quem domina sua mente, domina suas atitudes. E quem domina as atitudes, muda os resultados. Agora, pensa comigo. O que te impediria de treinar sua mente diariamente? Falta de tempo? A crise? Justamente nesses momentos é que mais precisamos de equilíbrio emocional. E se você continuar tratando sua mente como algo secundário, vai ser arrastado pela maré de negatividade que domina o mundo. Mas se você resolver de verdade assumir o leme e ajustar suas velas internas, você vai perceber que, mesmo em meio ao caos, ainda existe direção. Ainda existe propósito. E quando você descobre isso, o medo começa a perder força. O desânimo dá lugar à disciplina. E a confusão começa a se transformar em clareza. Acredite, controlar a mente não é sobre ignorar os problemas. É sobre desenvolver a força interior para enfrentá-los com inteligência.
E isso, meu amigo, é o primeiro grande passo para não apenas sobreviver, mas sair vitorioso de qualquer crise. Agora que você já entendeu a importância de manter o controle da mente, vamos para o segundo pilar: hábitos fortes e disciplinados. E aqui vai uma verdade que incomoda, mas liberta. Em tempos difíceis, quem não tem disciplina se perde. Quando tudo está desorganizado ao nosso redor, economia em crise, rotina bagunçada, pressão emocional, a disciplina funciona como uma âncora. É ela que mantém você firme, mesmo quando as ondas da vida estão tentando te derrubar. Jim Rohn dizia que a disciplina é a ponte entre metas e realizações. E ele não estava exagerando. Pense nisso. O que te impede de manter o foco no que realmente importa? A falta de um plano? De um propósito? Ou talvez o excesso de distrações? Pois saiba que os seus hábitos dizem exatamente para onde sua vida está indo. Se você acorda e já mergulha no caos, pulando etapas, se alimentando mal, ignorando sua saúde física e mental, o resultado vai ser o mesmo: estresse acumulado, baixa produtividade e sensação de fracasso. Mas e se você começasse o seu dia de forma diferente? Vamos imaginar por um momento. Você acorda, respira fundo, escreve 3 metas para o seu dia, revisa seus objetivos semanais e dedica 15 minutos para aprender algo novo. Parece pouco? É justamente o contrário. Essa simplicidade tem um impacto direto na sua clareza mental e no seu senso de propósito. Jim ensinava que hábitos como leitura diária, anotações reflexivas, organização do tempo e até a escolha de palavras ao longo do dia são sinais de que você está no controle e não mais sendo controlado pelas circunstâncias. Porque é isso que os hábitos fazem, moldam seu comportamento de forma automática. Se você escolhe hábitos fracos, suas ações se tornam frágeis. Mas se você escolhe hábitos fortes, mesmo em meio ao caos, você permanece firme. E esse é o ponto que muitas pessoas ignoram. A disciplina não serve só para os dias bons. Ela é vital justamente nos dias ruins. E sabe o que é mais curioso? Os hábitos disciplinados não precisam ser grandiosos para funcionar. Você não precisa virar uma máquina de produtividade. Precisa apenas de constância. Por exemplo, se você se comprometer a ler 10 páginas por dia de um bom livro, em um mês terá lido 300 páginas. Isso é quase um livro inteiro. Em 6 meses, são 6 livros. Em um ano, são 12. Agora me diz, onde você estaria se tivesse começado isso no ano passado? Essa é a diferença entre viver reagindo e viver com intenção. A disciplina não é sobre rigidez, é sobre escolha consciente. E em tempos difíceis, onde tudo parece fora de lugar, é ela quem dá estrutura à sua rotina. Sem ela, o desânimo cresce, os problemas parecem maiores e a procrastinação se torna um veneno diário. Com ela, você resgata o senso de direção, mesmo que ainda esteja longe de onde quer chegar. Então pare e pense. Quais são os pequenos hábitos que você pode ajustar hoje, para que daqui a um mês, 3 meses ou um ano, você olhe para trás e diga: foi difícil, mas eu me mantive firme. Vamos falar sério agora. Quantas vezes você já perdeu horas preciosas rolando o feed do celular, pulando de vídeo em vídeo, sem perceber que estava se afundando ainda mais no desânimo? Pois é, as distrações modernas são silenciosas, mas extremamente perigosas, principalmente em tempos difíceis. Jim Rohn já alertava que você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Mas isso vale também para os conteúdos que você consome diariamente. Se você se cerca de negatividade, notícias tóxicas, pessoas que só reclamam ou influenciadores que apenas mostram uma realidade distorcida, adivinha o que começa a crescer dentro de você? Um campo minado emocional. Em tempos de crise, a nossa mente busca refúgio.
E, infelizmente, muitos têm buscado esse refúgio no lugar errado. No excesso de entretenimento superficial, na comparação constante e no escapismo. Isso cria um ciclo que só agrava a situação emocional e mental. Você se sente mal, busca distração, se compara, se sente pior e começa tudo de novo. Mas e se você decidisse quebrar esse ciclo? Vamos imaginar, ao invés de acordar e já mergulhar nas redes sociais, você dedica os primeiros minutos do seu dia para ouvir algo que te eleve, te inspire, te coloque em movimento. Pode ser uma palestra, uma leitura rápida, até mesmo um silêncio intencional. Isso muda o tom do seu dia. Você começa a perceber que tem mais controle do que imagina. Quando você escolhe com atenção o que entra pela sua mente, seja uma conversa, um vídeo, uma música, um pensamento, você começa a blindar a sua energia. E isso é essencial em períodos turbulentos, porque quando tudo lá fora está instável, o seu interior precisa estar firme. E ninguém consegue isso se está constantemente se alimentando de caos. Aqui entra o poder do ambiente, tanto o ambiente físico quanto o digital. O que está ao seu redor está te empurrando para frente ou te puxando para baixo. E não se engane, cortar distrações e negatividade não é sobre virar um monge isolado, ou viver em uma bolha de positividade tóxica. É sobre fazer escolhas conscientes. É entender que seu tempo é valioso demais para ser desperdiçado com conteúdo vazio ou pessoas que drenam sua motivação. Às vezes, o que está te impedindo de crescer não é a falta de talento ou de oportunidade. É o excesso de distrações inúteis. É aquele grupo de mensagens onde só se fala de tragédia. É aquele hábito de assistir noticiário tarde da noite e ir dormir com ansiedade. É aquela comparação diária com a vida perfeita dos outros. Tudo isso parece pequeno, mas juntos formam uma corrente invisível que te prende. E é exatamente por isso que cortar essas amarras é um ato de coragem. Você vai precisar dizer não para muitas coisas, e talvez para algumas pessoas também. Mas ao fazer isso, você começa a criar espaço para o que realmente importa: foco, paz, produtividade e clareza. Em meio ao barulho do mundo, quem aprende a se proteger da negatividade se torna mais leve, mais lúcido e muito mais forte. Quando tudo começa a ruir ao seu redor, você precisa de algo mais profundo que te mantenha em pé. E é nesse ponto que entra um dos pilares mais subestimados da superação: a fé ou uma filosofia de vida sólida. Jim Rohn falava disso com frequência, e não importava se a pessoa era religiosa ou não. A questão central aqui é: o que te sustenta quando não há mais nada visível para segurar? O que te faz continuar mesmo quando a lógica manda parar? Fé, propósito, espiritualidade ou um conjunto de valores bem definidos? Isso não é luxo, isso é necessidade. Quando os recursos externos escasseiam, você só consegue seguir em frente se estiver nutrido internamente. Ter algo maior em que acreditar, seja Deus, o universo ou simplesmente a certeza de que tudo tem um sentido, ajuda a trazer ordem ao caos. Não porque resolve os problemas magicamente, mas porque muda a forma como você os encara. E essa mudança interna é o verdadeiro milagre. Você já reparou que existem pessoas que passam pelas piores situações e ainda assim conseguem manter um brilho no olhar? Pode parecer ingenuidade, mas quase sempre é fé. É uma força invisível que diz: vai passar, eu só preciso continuar dando um passo de cada vez. Quando você cultiva esse tipo de força, você se torna resiliente. E mais do que isso, você se torna fonte de força para os outros também. Em tempos difíceis, ter uma filosofia de vida sólida é como ter raízes profundas. O vento pode até balançar, mas não derruba. Agora pense um pouco. Qual é o seu alicerce?
Você já parou para refletir no que realmente acredita? Ou tem vivido no modo automático, reagindo ao que aparece, sem um norte verdadeiro? Uma das práticas mais transformadoras é tirar alguns minutos por dia para refletir sobre isso. Escrever suas crenças, rever seus valores, alinhar suas atitudes com o que você acredita ser certo. Isso cria coerência interna, e com coerência vem força emocional. E não importa se você nunca foi de praticar espiritualidade. Ter uma filosofia de vida pode começar de forma simples. Pode ser um código de conduta pessoal, como fazer o meu melhor sempre, ou ser luz na vida dos outros, mesmo quando tudo está escuro. São frases simples, mas que orientam suas escolhas, suas reações, suas prioridades. Jim Rohn costumava dizer que a essência da fé está em continuar plantando, mesmo quando não se sabe quando virá a colheita. E isso vale para tudo na vida. Nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, nas finanças. Você planta porque acredita. E acreditar é um ato de coragem, principalmente quando tudo está difícil. Por isso, cultivar essa base é tão necessário. Em um mundo cada vez mais volátil, onde tudo muda o tempo todo, ter algo firme dentro de você é a única maneira de manter a sanidade. A fé, ou uma filosofia de vida, não elimina os desafios, mas transforma a forma como você os atravessa. E essa diferença é o que separa os que desistem dos que crescem. Se tem uma coisa que ninguém nunca vai conseguir tirar de você, é o que você aprende. Em tempos difíceis, a maioria das pessoas corta justamente o que mais pode ajudá-las: o conhecimento. E aqui vai um conselho direto de Jim Rohn que talvez você precise ouvir hoje. A educação formal vai te dar uma vida, a autoeducação, uma fortuna. Fortunas, nesse caso, não são só financeiras, são emocionais, mentais, espirituais. Em momentos de crise, o conhecimento se torna sua maior arma. Mas não qualquer conhecimento. Estou falando de aprendizado intencional. Aquele que tem um propósito, que te desenvolve, que te ajuda a enxergar novas possibilidades mesmo quando o caminho parece fechado. E sabe o melhor? Hoje você não precisa ter muito dinheiro para isso. Existem milhares de cursos gratuitos, vídeos como este, audiobooks, e-books acessíveis e conteúdos de altíssimo valor disponíveis a um clique. A verdadeira questão é: você tem usado seu tempo livre para crescer ou para se distrair? Vamos ser honestos. Muita gente diz que não tem tempo para estudar, mas passa horas no celular todos os dias. E não é sobre estudar para tirar diploma ou certificado. É sobre aprender algo que possa mudar sua forma de pensar e agir. Em tempos difíceis, o que separa os que afundam dos que avançam é a disposição de aprender. A pessoa que busca conhecimento, mesmo com poucos recursos, está criando novas rotas na mente. Está expandindo sua visão de mundo. Está encontrando soluções onde antes só via problema. Você já parou para pensar que talvez a resposta que você tanto procura esteja em um único capítulo de um livro que você nunca abriu? Ou numa ideia simples que ouviu em um vídeo, mas ainda não colocou em prática? O conhecimento transforma porque ele te dá ferramentas. E quando você tem ferramentas, os problemas deixam de ser monstros gigantescos e passam a ser desafios técnicos. A diferença é brutal. E antes de continuar, se isso está fazendo sentido para você até aqui, se alguma dessas reflexões já te deu um estalo, clica agora no botão de curtir. Isso mostra para mim que esse conteúdo está te ajudando. E mais do que isso, faz com que o YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas que também estão enfrentando tempos difíceis. Vamos espalhar essa corrente de transformação. Porque aprender é um ato de generosidade consigo mesmo. E compartilhar conhecimento é generosidade com o mundo. E se você chegou até aqui, é porque você sabe que pode mais. Que ainda tem força aí dentro. Então não desperdice esse impulso. Cada minuto investido em aprendizado
é um passo a menos no terreno da ignorância e um passo a mais rumo ao seu crescimento pessoal. Em tempos de crise, os que mais prosperam são justamente os que não param de aprender, mesmo sem dinheiro, mesmo com pouco tempo, mesmo com tudo contra. Porque o verdadeiro estudante da vida entende que o conhecimento é o único bem que se multiplica quanto mais você compartilha e quanto mais você se aprofunda. Agora, é hora de falar de 3 atitudes que, quando combinadas, criam uma força quase imbatível dentro de você. A primeira delas, haja mesmo com medo. Muita gente acredita que coragem é a ausência de medo. Mas isso é um dos maiores mitos sobre comportamento humano. Coragem é agir apesar do medo. É levantar e dar o primeiro passo mesmo com as pernas tremendo. É dizer, eu vou tentar mesmo quando a dúvida grita. Jim Rohn dizia que o desconforto é parte do crescimento e que a única forma de vencer o medo é atravessando ele. O medo paralisa, mas a ação liberta. Quando você age, mesmo em pequenas coisas, você manda um recado claro para sua mente. Quem manda aqui sou eu, não o medo. Pode ser uma conversa difícil, um projeto que está travado, uma decisão que você vem adiando. Não importa o tamanho. O que importa é que você mostre para si mesmo que tem controle sobre as suas escolhas. A segunda atitude que transforma é: enfrente os desafios de frente. Parece óbvio, mas a maioria de nós tenta evitar a dor a qualquer custo. O problema é que aquilo que evitamos tende a crescer. E quando finalmente decidimos olhar para a situação, ela já se tornou um monstro. Encarar os problemas não significa resolvê-los todos de uma vez. Significa parar de fugir. Significa abrir a planilha das finanças mesmo com medo do que vai encontrar. Significa ir ao médico, mandar aquele e-mail, ter aquela conversa. Sabe por quê? Porque a fuga cansa. E esse cansaço constante é um dos maiores ladrões de energia emocional que existem. Enfrentar é difícil? Claro que é. Mas nada se compara à leveza que sentimos depois de dar aquele passo que vínhamos evitando. O desconforto da ação é temporário. O arrependimento da inércia é eterno. E por fim, uma das atitudes mais poderosas e muitas vezes ignoradas: praticar a gratidão, principalmente nos dias difíceis. Sim, nos dias difíceis. Ser grato quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando nada parece estar funcionando? Quando você sente que o mundo virou as costas para você? É aí que a gratidão se transforma em uma verdadeira armadura emocional. Ela muda o foco da escassez para a abundância, do medo para a sara da fé, do que falta para o que já existe. E quando você muda o foco, muda também sua energia, sua postura, sua capacidade de agir. Não se trata de negar os problemas, mas de reconhecer que, mesmo no caos, ainda existem motivos para continuar. Pode ser uma pessoa que está do seu lado, sua saúde, um teto, um prato de comida, ou até mesmo esse momento agora, em que você está buscando evoluir. A gratidão nos lembra que não estamos completamente perdidos, que ainda há luz. E se você chegou até aqui, quero te propor uma coisa simples. Comenta aqui embaixo a palavra gratidão. Só isso. Mas ao escrever, pense sinceramente em algo que você é grato neste exato momento, mesmo que o dia esteja sendo difícil. Isso é mais do que um comentário, é um ato de força. E quem cultiva a gratidão nos dias nublados, colhe paz nos dias de tempestade. Chegamos agora a 2 fatores que moldam profundamente sua trajetória durante tempos difíceis: com quem você anda e como você enxerga o futuro. Vamos começar com o primeiro. Jim Rohn dizia que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E essa frase é mais verdadeira hoje do que nunca. Em momentos de crise, seu ambiente pode te levantar ou te afundar. Isso vale tanto para pessoas próximas fisicamente, quanto para aquelas que você escolhe acompanhar digitalmente.
Pare por um instante e analise. Quem são as vozes que você escuta todos os dias? Elas te colocam para cima ou te puxam para baixo? Elas falam de soluções ou só reclamam dos problemas? Estão crescendo ou estagnadas? Estão cultivando esperança ou espalhando medo? Porque, goste ou não, isso tudo entra na sua mente e começa a moldar a forma como você pensa, sente e age. Cercar-se de pessoas positivas não é sobre viver em uma bolha de otimismo cego. É sobre escolher quem te fortalece ao invés de te enfraquecer. E não estamos falando aqui apenas de amizades ou família. Às vezes, as influências mais fortes vêm de quem você nem conhece pessoalmente. Vídeos que você assiste, livros que lê, perfis que segue, vozes que escuta, tudo isso compõe o seu círculo de influência. E principalmente nos momentos difíceis, é fundamental filtrar com atenção o que você está permitindo entrar na sua mente. É como se você tivesse uma porta invisível que precisa aprender a manter fechada para aquilo que não te ajuda a crescer, e aberta para o que te inspira, te fortalece e te empurra para frente. Às vezes, mudar o seu ambiente interno começa com uma simples escolha: silenciar uma conversa tóxica, deixar um grupo negativo, ou buscar novas conexões com pessoas que compartilham do mesmo desejo de evolução. A qualidade das suas relações tem o poder de acelerar ou atrasar a sua superação. Agora, vamos para o segundo ponto: planejar o futuro com realismo, mas sem perder a esperança. Essa é uma combinação rara e poderosa. Muita gente vive nos extremos, ou é excessivamente pessimista e se paralisa, ou é sonhador demais e se frustra. Jim Rohn ensinava a importância de enxergar a realidade como ela é, mas agir com fé no que ela pode se tornar. Em outras palavras, você precisa encarar os números da conta bancária, as dores emocionais, os fracassos recentes, mas sem deixar que isso defina o seu destino. Realismo é saber onde está. Esperança é saber que pode ir além. E o plano de ação é o elo entre esses dois pontos. Ter metas claras, traçar pequenos objetivos, organizar prioridades, tudo isso serve como mapa para atravessar o terreno instável da dificuldade. Mesmo que o cenário atual não seja ideal, quando você cria um plano, você recupera o senso de direção. E isso é essencial para não se perder emocionalmente. Muitas pessoas acham que fazer planos durante a crise é perda de tempo. Mas é justamente o contrário. Quem planeja com os pés no chão e o coração cheio de propósito, consegue manter a motivação acesa, mesmo com pouca luz ao redor. Um bom planejamento não precisa ser complexo. Pode começar com um simples "o que eu posso melhorar hoje?" ou "o que está sob meu controle nesse momento?" Isso já basta para mudar a perspectiva, porque o que alimenta a mente não é a certeza do resultado, mas a clareza do próximo passo. E se você mantém a consistência de passos realistas, por menores que sejam, em algum momento o cenário muda. Não porque o mundo se transformou magicamente, mas porque você se preparou para atravessá-lo com mais sabedoria, mais estratégia e mais firmeza. Vamos respirar fundo agora e rever tudo o que falamos até aqui. Porque quando a gente entende o conjunto dessas atitudes, começa a ir lá enxergar que a verdadeira transformação não está em uma virada mágica, mas na soma de pequenas decisões conscientes. E é exatamente isso que Jim Rohn ensinava. A mudança de vida é consequência de uma mudança de filosofia. Começamos com o ponto mais essencial: assumir o controle da mente. Nada muda do lado de fora se você não mudar o que acontece dentro. Pensamentos confusos criam ações desorganizadas. Depois, falamos sobre a disciplina e os hábitos diários, os verdadeiros alicerces de uma vida sólida. É nos dias comuns que o caráter é construído e são os hábitos que mantêm a mente estável quando tudo balança. Em seguida, veio o alerta sobre distrações
e negatividade. Como cortar o excesso de barulho pode trazer clareza, foco e energia emocional. Sim, blindar sua mente é mais importante que trancar sua casa. Na quarta atitude, entramos na profundidade do que te sustenta por dentro. A fé ou uma filosofia de vida sólida. Seja através da espiritualidade, da ética, da filosofia ou de um propósito claro, é essa base que te mantém de pé quando o mundo lá fora parece desabar. Depois falamos sobre investir em conhecimento mesmo com poucos recursos. Porque crescer intelectualmente é uma forma de resistir emocionalmente. Cada conteúdo que você consome pode ser um passo rumo à liberdade, e não apenas financeira, mas mental e emocional também. A sexta atitude foi um grito de coragem. Haja mesmo com medo. Porque esperar a ausência do medo é como esperar o mar se acalmar para aprender a nadar. A ação é a cura da paralisia. Logo depois, falamos sobre o poder de enfrentar os problemas de frente, sem adiar, sem fingir que não existem. Porque a fuga só aumenta o que tentamos evitar. A oitava atitude é talvez a mais simples e poderosa. A gratidão diária. Não como um exercício bonito de rede social, mas como um hábito interno que transforma a sua perspectiva diante do sofrimento. Porque quando você aprende a agradecer mesmo nos dias cinzentos, a sua força dobra. E então, chegamos às últimas duas atitudes. Cercar-se de pessoas positivas e o de planejar o futuro com realismo. A primeira te ajuda a manter a energia estável. A segunda te dá um caminho, mesmo quando tudo parece sem direção. Juntas, formam um escudo emocional e uma bússola prática. É essa combinação de equilíbrio interno com ação externa que define quem vence os momentos difíceis e quem se entrega. E no fundo, tudo isso ecoa a filosofia central de Jim Rohn. A vida não se torna mais fácil, mas você pode se tornar mais forte, mais sábio e mais preparado. E esse é o verdadeiro poder. Não é sobre esperar que a crise passe. É sobre se tornar alguém capaz de atravessar qualquer crise com propósito, clareza e dignidade. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa com toda sinceridade. Parabéns! Poucas pessoas têm a coragem e o comprometimento de buscar crescimento quando tudo ao redor parece empurrar para baixo. E isso já te coloca à frente. Não porque a vida vai magicamente ficar mais fácil a partir de agora, mas porque você decidiu se tornar alguém mais forte, mais preparado, mais consciente. E essa decisão é a semente de toda mudança real. Ao longo desse vídeo, exploramos 10 atitudes inspiradas na sabedoria de Jim Rohn. E todas elas apontam para a mesma direção. Você é o autor da sua própria história, mesmo nos capítulos mais difíceis. E se tem algo que Jim sempre deixou claro em suas palestras, é isso. Não deseje que fosse mais fácil, deseje ser melhor. Essa frase não é só bonita, ela é um convite direto à transformação. Porque a vida vai continuar apresentando desafios, mas você agora tem ferramentas para encará-los de um jeito diferente. Você tem a capacidade de manter o controle da sua mente, de construir hábitos que te sustentam, de afastar distrações e se reconectar com sua essência. Pode investir em conhecimento mesmo sem grana, agir mesmo com medo, encarar os problemas, cultivar gratidão, se rodear de gente que te fortalece e criar planos com os pés no chão e o coração cheio de esperança. São essas atitudes que vão te manter de pé quando o mundo tentar te derrubar. E mais do que isso, vão te ajudar a crescer enquanto outros ainda estão apenas tentando sobreviver. A escolha está nas suas mãos. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está decidido a ir. E se esse vídeo te ajudou a dar nem que seja um passo nessa direção, então já valeu a pena. Agora, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Se alguma coisa aqui fez sentido para você,
clica no botão de curtir agora. Isso mostra que esse conteúdo está te ajudando e permite que ele chegue a mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. E olha só, compartilha esse vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa escutar hoje. E comenta aqui embaixo a palavra gratidão, se você ficou até aqui. Comenta mesmo. Isso mostra que você é parte desse grupo seleto de pessoas que não apenas assistem, mas se comprometem de verdade com a própria evolução. Muito obrigado por ter ficado até o final. Isso mostra o quanto você leva a sério seu próprio crescimento. E antes de sair, não esquece de assistir o próximo vídeo que já está aparecendo aí na tela. Ele vai continuar te fortalecendo nessa jornada de superação e crescimento pessoal. Acredite, os tempos difíceis não duram, mas as pessoas fortes sim. E agora você tem tudo o que precisa para ser uma delas.